Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque o futuro reserva muitas coisas pra gente. A gente veio aqui olhar lá pra frente, para as finais de conferência e também para o futuro dos times que foram eliminados no final de semana. Quero contar com a sua colaboração, aquela ajuda tão gigante que você dá pra gente com a curtida que você deixa nesse vídeo, porque a gente vai vencendo o algoritmo no YouTube. Deixa o seu comentário aqui embaixo também, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Lembrando que a cobertura aqui dos playoffs vai ser sensacional. Final de semana vai ter um vídeo para cada um dos jogos, né? Assim que acabar a partida, já vem aqui, dou aquela primeira impressão, depois a gente volta para detalhar mais. E na semana do Super Bowl falaremos direto de Phoenix, vai ter live direto de Phoenix, vai ter vídeo especial, vai ter entrevista, vai ter palavra de jogador, vai ter muita coisa direto do palco do Super Bowl 57. Se você puder colaborar, também faça parte do nosso clube de membros. Aqui em cima tem um botãozinho, não é caro, o André Marcondes é o mais novo membro, seja muito bem-vindo. Entra lá no grupo no Telegram, uma das vantagens. Tem sorteio também, já sorteei jersey, vou sortear mais uma bola de futebol americano da Wilson, igual essa daqui, ó, quando chegarmos em 125 membros, e tem vantagens também com nossos parceiros. Tem camisa da Fanática todo mês que eu sorteio, Fanática com uma parceiraça do canal, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas. E a Bet Mais, nosso parceiro aqui de apostas, a gente sabe que quem joga, assiste futebol americano, gosta de fazer uma apostinha. Temos a Bet Mais, traz vantagens para todo mundo, tá? Aqui tá aberto para todo mundo, tá? Aqui embaixo tem o link, ó, faça a sua conta na Bet Mais com o link do Toque Passa, e se você fizer depósito de R$500 ou mais, você vai receber 100% em free bet. Então, já é uma vantagem. E vai ter novidade aqui para o Super Bowl, então faça parte do clube de membros, conheça a Bet Mais, faça sua fezinha e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui com uma notícia do Tom Brady, envolvendo o Tom Brady. Vai ser uma das novelas, né, dessa off-season, sem sombra de dúvidas. Tom Brady, que fica sem contrato com a equipe do Tampa Bay Buccaneers, não deve seguir por lá, isso é meio que óbvio, todo mundo entende que ele não vai jogar mais nos Bucs, mas ele perdeu a linha no próprio podcast, né? Ele foi entrevistado lá pelo co-apresentador Jim Gray, conversando. O cara perguntou, e aí, o que vai ser em 2023? Você vai jogar? E a resposta do Brady foi atravessadaça. Meu amigo, perdeu a linha completamente. Ó, passou, o Galvão sentiu total ali, né? Ó, se eu soubesse o que vai acontecer, eu já teria feito, né? Então eu tô tocando um dia por vez. Essa foi a resposta dele aqui, mais ou menos botando uns F3 pontinhos no meio do caminho, sabe? Ó, se eu soubesse que vai acontecer, eu já teria feito essa. Então é mais ou menos essa linha do Tom Brady. Ele falou, agradeço que tenha perguntado no final. Muito obrigado. Mas alguma coisa afetou o Tom Brady. É claro que ele não sabe o que vai ser. 45 anos, vai fazer 46 anos. A meta dele era jogar até os 45. Essa temporada foi complicadíssima, não por conta dele, mas por conta da equipe dos Bucs. Mas ele também tem contrato com os Bucs até março. Ele vira free agent depois de março. Até lá, só os Bucs, teoricamente, podem falar com ele. Ele, pelas regras da NFL, ele não pode conversar com nenhum outro time pode conversar com ele ou com o agente dele. A gente sabe que conversa, mas tem que ser low profile, na miúda aqui, porque senão rola punição, como aconteceu com a equipe do Miami Dolphins, né? Perdeu a escolha de primeira rodada por tampering, por conversar com ele, com o Tom Brady, o próprio Tom Brady, aliás, nesse período em que ele tinha contrato com outro time, então tem que ser muito feito com calma. Só que, pô, no seu próprio podcast, você perder a linha desse jeito. Brady, se você estiver descontente com o Let's Go, né, que é o seu podcast, pode participar do Toque Passa NFL. Hoje temos uma edição às 6 da tarde, eu, Shermil e Vistank. A gente pode abrir um espacinho, a gente cria mais uma telinha aqui que coloca o Tom Brady. Mas pode até ficar fixo aqui no Toque Passa, tá? Então, a partir das 6 da tarde no horário de Brasília, tem Toque Passa NFL falando do futuro de Tom Brady também. Mas tá aí, fica o convite, Brady. Já fiz esse convite antes e reforço, tá? Se quiser, dá uma coladinha aqui no Toque Passa. Vamos falar agora do futuro? Vou começar primeiro fazendo uma préviazinha das finais de conferência, porque eu tô empolgadaço com esses jogos, cara. Eu tô olhando essas duas partidas e olha, é demais, porque pra mim não existe dúvida de que essas são as 4 melhores equipes da temporada, né? Situações diferentes, inclusive, né? O seed número 1, a equipe dos Chiefs e a equipe dos Eagles, eles fizeram os campeonatos mais estáveis, não resta dúvidas disso. Teve, assim, pequenas oscilações, em alguns momentos você duvidava dos Chiefs, mas eles venciam seus jogos. Você duvidava dos Eagles, porque eles ficaram sem o Hurts, e aí perderam suas 2 partidas, mas foram os campeonatos mais estáveis, de longe, disparado, né, do que em relação aos outros. Porque as outras 2 equipes, Bengals e 49ers, elas chegam em situações muito similares, elas tiveram
momentos baixos no começo da temporada, né? Os 49ers com o Trey Lance tentando adaptar ali o calouro, basicamente, digamos assim, aí se machuca, volta o Garoppolo, que não tinha nem feito parte da pré-temporada, mas depois do momento ali que chega o McCaffrey, eles fazem a troca, pegam o McCaffrey, depois entra o Purdy, o time jogou muito bem, e vem jogando muito bem, talvez seja o time mais quente da NFL. Na AFC, a equipe dos Bengals voltou tentando mostrar que não, a gente está muito forte, a gente acabou de perder o Super Bowl, mas estamos bem, melhoramos nossa linha ofensiva, mas não começou assim, começou perdendo partidas que você falava, cara, ressaca, né, aquele rebote de Super Bowl e vai ser difícil um time que perde o Super Bowl voltar para a decisão no ano seguinte, e eu acho que os Bengals vão sofrer esse baque, mas se reencontraram, começaram a vencer uma partida atrás da outra, e o que eles fizeram no final de semana foi ali um decreto de que nós somos contenders, nós vamos brigar pelo título. Então, talvez neste momento eu olhe para Bengals e 49ers como os mais quentes, mas não dá para descartar nem um pouco. Os Chiefs, mesmo com o Mahomes machucado, nem os Eagles, que fizeram uma partidaça no final de semana. É complicado, tá? É complicado de dar palpite. Esse palpite, claro, vai rolar aqui no Toque Passa na sexta-feira, porque a gente tem que olhar a semana inteira de treinamentos, todas as informações sobre a condição física de Mahomes, a condição física do McCaffrey também, que tem dúvida, que o McCaffrey tem uma lesão na panturrilha. O Jalen Hurts, como é que tá? Falaram que ele não vai estar 100% nunca, né? Ao longo dessa temporada ele não vai estar 100% da lesão que ele teve no ombro, mas final de semana a gente viu que ele está bem próximo disso, se não estivesse 100% de fato. Tudo isso vai ser informação. Como é que vai estar a linha ofensiva dos Bengals? Tudo isso aqui a gente vai conferir ao longo da semana e aí na sexta-feira a gente vai trazer o palpite, uma análise mais aprofundada. Mas eu queria começar falando, principalmente essa questão, o McCaffrey. Né? Na transmissão do domingo, mostrou até em algum momento, a TV foi lá focar ele fazendo alongamento, né? Puxando um pouquinho mais a panturrilha, se não me engano, da perna direita mesmo, e teoricamente não atrapalhou. Ele jogou 67% dos snaps e jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro tempo. Então a tendência, o Shanahan mesmo falou que ele deve ir para o jogo. O Patrick Mahomes, mesma situação, como é que tá o tornozelo dele, né? É o entorse no tornozelo, e é complicado. O Tony Romo mesmo na transmissão, ele falou, já tive esse problema e eu terminei essa partida, mas depois, no dia seguinte, cara, você não levanta, porque esse é o ponto, na hora que esfria, né, porque na hora que você torce e você tá no jogo, foi lá pro vestiário, mete fita ali, faixa e trava tudo e você consegue jogar. E ele jogou parecendo um saci, né, pulando ali, colocando o pé direito no chão. Aí você dorme. Quando você acorda no dia seguinte, cara, seu pé tá um pão aqui, então é complicado, né? Acho que eu já passei por entorses mais fortes, não sou profissional, mas teve essa situação, continuei jogando, dói um pouquinho, beleza. Na hora que eu parei, sentei, na hora que fui levantar, eu caí no chão, porque meu pé tava desse tamanho, e aí, né, um tempinho a mais de recuperação. 100% ele não vai estar. As apostas para esses jogos mostraram um equilíbrio muito grande. Começar falando aqui da NFC, o favoritismo apareceu dos Eagles por 1 ponto no Caesars, tá? O Caesars colocou 1 ponto de vantagem para a equipe dos Eagles. Depois essa linha subiu um pouco, foi para 2,5, mas o equilíbrio está muito mais do que evidente, né? A última vez que uma final da NFC teve um equilíbrio por menos de 3 pontos, um favoritismo por menos de 3 pontos, foi em 2012, temporada 2011. Em 2012, os 49ers eram favoritos por 2,5 pontos contra o New York Giants. E os Giants venceram. Os Giants foram disputar o Super Bowl e depois ganharam do New England Patriots. Talvez esses sejam os 2 melhores elencos da NFL, Eagles e 49ers. Olhando aqui, tem talento demais dos dois lados da bola, tem profundidade nesses elencos. É muito difícil prever. O Brock Purdy e o Jalen Hurts, eles somados, né, eles somam aqui o mais jovem dueto de quarterbacks que disputar uma final de conferência, somando 47 anos e 208 dias. Né? O Purdy é um pouquinho mais novo que o Hurts, mas o Hurts é bem novo ainda. O Purdy é o 5º calouro a chegar a uma final de conferência e os 4 nomes que o antecederam perderam todos essa decisão. A gente nunca teve um calouro sendo titular em um Super Bowl. Né? Foi o Shaun King em 99, o Big Ben em 2004, o Joe Flacco em 2008 e o Mark Sanchez em 2009. Todos eles chegaram na final de conferência e acabaram perdendo
Defesa dos Eagles tem uma capacidade incrível de limitar o ataque dos 49ers. Os Cowboys já mostraram um pouquinho o caminho das pedras, o que fazer. E os Eagles conseguem, para mim, conseguem replicar com tranquilidade o que os Cowboys fizeram. Então vai caber ao Hurts conseguir aproveitar as chances que o Dak Prescott não aproveitou. Né? Porque, lógico, a defesa dos 49ers é muito forte também. Vai atrapalhar o Hurts, mas o Hurts é mais quarterback do que o Dak Prescott. Então pode trazer um equilíbrio ainda maior. Olhando lá na AFC, o equilíbrio na mesma medida, tá? Casas de apostas abriram aqui com os Chiefs como favoritos por 2,5 pontos. Caiu um pouquinho, teve alguns casos de apostas que inverteu esse favoritismo e eu acho que, de fato, você tem que inverter esse favoritismo. Uma final da AFC com um equilíbrio desse, né? Se foi em 2012 que teve lá na NFC, na AFC não tem equilíbrio desse desde 98, dos playoffs de 98, quando os Broncos foram favoritos por 2,5 pontos contra os Steelers e venceram seu jogo, né? Eu confesso que eu hoje vejo o favoritismo mais pro lado dos Bengals. Não é porque o Burrow venceu os 3 duelos contra o Mahomes. Não, porque isso aqui, vitória no passado fica no passado. Isso aí é história, não tem nada a ver. Final de semana é outra história, né? A gente pode falar que vai ser 4-0 ou 3-1, tanto faz, não tem importância nenhuma. Mas pelo que eu vi do final de semana dos dois times, eu vi um time dos Bengals chegando e falando assim, cara, eu tô aqui para ganhar. A forma com que eles dominaram o Buffalo Bills foi impressionante. E eu vejo um time muito maduro. Ah, não tem proteção, aqui tem problema. Lógico, a neve deu uma ajudadinha ali, mas não tem proteção. Interessa, solta a bola mais rápido. Então, muito interessante o que eu vi nessa equipe dos Bengals. E a questão do Mahomes não estar 100% vai pesar. Eu acho que ele precisava estar 100% para a equipe dos Chiefs ter mais chances de vitórias, para equilibrar mais o jogo contra o Joe Burrow e companhia. Então, eu acho que vai ser um problema. Contra os Jaguars, eles deram chance para os Jaguars vencerem, né? Os Jaguars bobearam, o fumble, depois a interceptação. Contra se fosse os Bengals naquele jogo ali, eu acho que não teria chance dos Chiefs vencerem com o Mahomes jogando daquela forma. Então vai passar muito pelo tornozelo do Patrick Mahomes. Né? Os Chiefs estão com cautela, acreditam que ele vai jogar, estão trabalhando com o Mahomes jogando, mas não descartam a chance do Chad Henley ser o quarterback titular. Eu acho que o Mahomes vai para o sacrifício de qualquer jeito ali, mas a gente tem que ficar de olho e ver qual que vai ser a condição de fato. Não basta ele jogar, eles têm que estar bem para jogar. Eu li um cara da PointsBet falando que o Mahomes tivesse 100%, o favoritismo dos Chiefs era 5,5 pontos. Vocês estão malucos. Para mim, com o Mahomes 100%, o favoritismo é de 2,5. Sem o Mahomes, o favoritismo tá pro lado dos Bengals. Essa é a minha forma de ver. Vale uma apostinha lá na BetMais, né? Os Eagles lá na BetMais são favoritos, pagando 1,68 contra 2,16 dos 49ers, na hora que eu tô gravando esse vídeo. E os Bengals pagam 1,81 contra 2,1 do Kansas City Chiefs. Final de semana bem legal, tá? Até fazer uma apostinha já, que aí conforme vai rolando a notícia vai mudando um pouquinho essas odds, mas nesse momento é esse, e no final de semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre o favoritismo de cada lado. Agora eu quero aproveitar para falar também um pouquinho dos eliminados no último final de semana, porque dois saem com motivos assim, até de comemoração. Acho que o torcedor saiu com um sorriso no rosto. Tudo bem, perder ninguém quer perder, mas na hora que parou, passou depois da derrota, fala assim, Jaguars e Giants, pô, legal. Cara, que temporada, né? A gente fez mais do que a gente esperava. Superamos as nossas expectativas. E dois times saem com muitos pontos de interrogação na cabeça. O torcedor do Buffalo Bills e também do Dallas Cowboys. São situações bem semelhantes entre esses dois pares de times, né? É claro, como eu disse, dói ser eliminado. Mas o torcedor dos Jaguars olha e fala, cara, eu tava ali com 7 derrotas, 3 vitórias, 3-7, né? E, pô, cheguei nos playoffs, primeiro ano com o Doug Peterson, depois daquele desastre que foi o Urban Meyer. Trevor Lawrence começou a mostrar que talvez seja um quarterback, precisa cuidar um pouquinho melhor da bola, precisamos de um detalhe ou outro aqui nesse time, mas tem condição de ir pra frente. Acho que a divisão pode ser nossa, a gente volta pros playoffs e vai começar a brigar um pouquinho mais ainda, mas olhando os rivais, os Titans tendo que trabalhar todo o time, os Colts nessa bagunça que estão. Então, o Houston ainda em reconstrução, talvez seja o momento dos Jaguars pensarem que playoffs pode virar uma rotina por eles poderem dominar essa divisão, estarem um passo adiante com relação aos seus adversários. Já os Giants, segundo o General Manager, né, o Joe Schoen, eles querem manter o Daniel Jones. Precisam arrumar esse time, precisam, tá? Precisa de reforços dos dois lados da bola, principalmente no grupo de recebedores. Daniel Jones, acho
que é o futuro? Não acho que é o futuro. Mas, cara, eu gostei bastante, né? O Brian Daboll conseguiu tirar do Daniel Jones alguma coisa que nenhum outro treinador tinha conseguido. Tudo bem, tinha trabalhado com caras ruins só, mas ele conseguiu mostrar que ele pode ser um... Ele não vai ser o Mahomes, não vai ser o quarterback top, 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 mas ele pode conseguir chegar lá. Ele fez um belíssimo jogo contra os Vikings, por exemplo, né? Teve um jogo ruim contra os Eagles, tudo bem, mas é um time que está num momento diferente, um passo adiante, e você precisa dar mais munição para ele. Você precisa ter recebedores confiáveis. Teve muitos drops ao longo da temporada, então ele pode conseguir alguma coisa a mais. Acho interessante os Giants irem atrás do Daniel Jones, que agora fica free agent, né? Deve meter a tag e negociar um contrato, e é até importante. O Daniel Jones tem que botar na cabeça dele que é bom seguir nos Giants e não cobrar bilhões, né? O cara não pode querer um contrato de Mahomes, de Josh Allen, contrato na medida dele, porque ele também precisa do Brian Daboll, e eu acho que o Daboll pode fazer um bom trabalho. Agora, falando de Bills e Cowboys, cara, eu acho que existem muitas e muitas questões. Começando por Buffalo, né? Eu já dei uma pincelada aqui no tema, né, no vídeo de ontem. Eu não vou fechar completamente a janela de Super Bowl. Acho que não tem essa. Dá pra contar? O Josh Allen é um cara novo ainda. O elenco tá basicamente todo mantido pro ano que vem. Mas eu acho que dá uma complicada no geral. No ano passado, no jogo dos 13 segundos, eu comentei aqui que ia ser difícil pros Bills voltarem nessa temporada com favoritismo, com aquele cimento, porque na cabeça deles podia ficar aquela história. Putz, cara, a gente ficou faltando 13 segundos para conseguir vencer o cara que venceu a gente na final de conferência no ano passado. A gente teve tudo para isso, e para aquela besteirinha. E agora a gente vai ter que remar tudo isso aqui de novo para chegar no mesmo lugar para vencer os caras que faltava só 13 segundos. Era só a defesa ter segurado aquela besteirinha ali. Ou o cara em coroa, né? Passou na cabeça. Mas eu gostei do que eles fizeram na off-season. E para mim a contratação do Von Miller foi muito boa. Eu passei a ter confiança de novo nessa equipe dos Bills pela chegada do Von Miller. Eu vi o Von Miller como o cara... Eu até fiz a comparação com o Zé Roberto, que era o cara que ia bater no peito do amigo e falar assim, os Bills são grandes, os Bills são gigantes, aquela história do Palmeiras ali, né? E aí, bom, ele se machuca, ele não joga o jogo, mas ele tá ainda lá com o grupo, ele tá motivado. Só que essa pancada foi muito complicada, cara. Essa pancada aqui foi difícil, tá? Eu acho que o psicológico do time, o torcedor dos Bills tá pensando assim, né? Quase que certeza. E o jogador dos Bills tava meio que, cara, será que a derrota está impregnada aqui? Será que é um problema nosso? Será que é um cemitério indígena debaixo do estádio? O que acontece com a gente? Né? Que tem uma maldição, não é possível. De novo, a gente era favorito antes de começar a temporada, durante a temporada, quando começa os playoffs, é o favorito, e aí chega lá, é massacrado, é humilhado, é destruído pelo time dos Bengals jogando em casa. E se no ano passado a equipe dos Bills, e no ano retrasado, os Bills foram para a off-season pensando que eles tinham que vencer os Chiefs, agora não é mais os Chiefs, agora são os Chiefs e são os Bengals. Eles já não são mais a segunda força, terceira, e vão ter que começar a olhar em volta. E, cara, esse AFC Leste, a gente viu os Jets dando trabalho sem quarterback. Os Jets tendo um quarterback e se mantendo saudável, né? Se o Breece Hall tivesse jogado a temporada inteira, o Vera Tucker, o time seria melhor, teria brigado um pouquinho mais. Eles perderam para os Dolphins lá em Miami e sofreram contra os Dolphins nos 2 jogos lá em Buffalo, né? Quase perderam com o Tua, tiveram aquela grande atuação do Josh Allen para conseguir vencer e sofreram, suaram muito para vencer os Dolphins do Skylar Thompson nos playoffs. Então, os Dolphins podem se apresentar como um time que vai concorrer para ganhar essa divisão. Nunca dá para descartar o New England Patriots do Bill Belichick, se ele tiver um coordenador ofensivo, quem sabe ali, se ele ajustar as coisas, mas dá para brigar. Então, é uma AFC Leste complicada e é uma AFC como um todo muito complicada. Porque o Mahomes não vai a lugar nenhum, o Burrow não vai a lugar nenhum, o Herbert está por lá, tudo bem, né? Vou manter o Brandon Staley, então não confio tanto assim nos Chargers. Trevor Lawrence vem evoluindo, os Raiders podem se ajustar, é difícil imaginar que os Broncos vão ter uma temporada tão ruim quanto tiveram no último ano, então fica uma AFC complicada. A reação do Stephon Diggs no final de semana, né, discutindo ali com Allen e do jeito que ele saiu, todos os reportes, eu acho normal. Acho que é um cara que tem que estar a fim de vencer. Eu prefiro um cara que sai desse jeito bravo porque perdeu do que um cara que, perdemos mais uma. Tudo bem, se irritar com a derrota eu acho ótimo. Mas como é que vai estar a moral desse time no próximo ano? Como é que eles vão chegar?
vai ficar pensando que nós somos derrotados e pronto? A secundária precisa de muita atenção, precisa melhorar. É o segundo ano seguido que a derrota passa muito por atuações fracas na defesa. O ano passado foi quase totalmente 100% de culpa da defesa. Nesse ano, a culpa também é do ataque. Acho que mesmo que a defesa tivesse jogado bem, o ataque não venceria, mas a defesa poderia ter feito um pouquinho mais do que fez e não fez. Precisa de jogo corrido, você precisa focar, você precisa trazer um running back, não é pedir muito, cara. Bota ali, você não pode contar toda hora com o Josh Allen lançando para 200 mil jardas e correndo com a bola. Você tem que manter o seu quarterback inteiro, pronto, sabe, em condições físicas, evitar uma lesão, como ele teve lesão nesse ano. Calma, né? O Allen, por exemplo, falaram que não vai precisar de cirurgia no cotovelo, vai ser mais descansar, mas também vamos ver como é que ele volta no que vem. Falaram nos comentários aqui embaixo de mudar treinador, eu não gosto disso. Não vou defender que os Bills têm que trocar, porque eu acho que o McDermott fez um bom trabalho e olhando o mercado, não é como se tivesse tanto treinador bom aí à disposição. Acho que o McDermott tem sim que mudar a forma de encarar a defesa dele, precisa ajustar, mas eu ficaria com o trabalho do McDermott. Já nos Cowboys, as coisas são ainda mais difíceis, tá? Porque enquanto os Bills têm a base do time com contrato ainda, os Bills vão perder alguns jogadores na free agent. Para mim, eles têm que segurar de qualquer forma o Terrence Steele, né, o right tackle, porque foi muito bem e até ele sair machucado. Saiu da situação ali que ele era um undrafted free agent, né, um jogador que nem foi draftado e se tornou um titular ali, eu acho que tem que se manter. Eu seguraria o Van Der Esch. Acho que vai ser uma situação mais complicada, tentaria segurar pelo menos, né? Porque como eles não pegaram a opção de quinto ano, talvez tenha ali uma negociação mais complicada, mas eu ficaria com ele, acho que é um bom linebacker e faria diferença nesse elenco. Tem o Tony Pollard, né, que teve a fratura na fíbula no jogo e fez falta, e para mim tem que ser mantido, ele é um cara muito dinâmico ali, eu gostaria de usar no time. A gente não sabe se o Zach Elliott vai seguir no time, né? Ele está disposto a cortar parte do salário dele para seguir nos Cowboys. Se ele não tem contrato, não tem grana garantida no contrato dele nos próximos anos, se ele for cortado, salva uma boa grana, principalmente se cortá-lo depois de junho, ou então trocá-lo depois de junho, a gente vai ter que ver essa situação. Mas tem muitos outros jogadores para sair e aí vai ter que montar um elenco de novo. Fica a minha dúvida com relação a isso, como é que vai ser montado esse elenco. Porque hoje, bom, os Cowboys são a maior torcida que tem nos Estados Unidos, a maior torcida de futebol americano. Só que tudo se resume à vontade de um cara, que se chama Jerry Jones. É o brinquedo dele, ele quer ter mais um Super Bowl antes de morrer, 27 anos sem ganhar, sem final de conferência. Assim, é a vontade dele. Tudo se passa, não interessa o que você quer. Não interessa o que você quer. O que interessa é o que o Jerry Jones quer. Essa situação, por isso que eu tenho umas dúvidas com relação ao que vai ser feito para se reformular essa equipe para chegar mais forte no ano que vem. Um dos pontos principais para mim é com relação ao Mike McCarthy. Vai manter o McCarthy? Vale a pena manter o Mike McCarthy? Eu sei que eu falei agora dos McDermott, né? Trocar treinador. Só que é o seguinte, o McCarthy me parece que é isso. E não é de hoje. O McCarthy já ganhou o Super Bowl lá com a equipe dos Packers, mas se o McCarthy tem um anel por conta do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers só tem um anel por conta do McCarthy, porque ele fez trabalhos medíocres ao longo dos anos. E agora, mais uma vez, o McDermott ele fez um trabalho muito bom e estava numa crescente, agora a gente vai ver se ele mantém. O McDermott dá uma esquentadinha no banco dele, mas eu não acho que seja o momento. O McCarthy, para mim, já entrou com o banco quente. Já entrou naquela situação de você pensar em mudar. E ele não fez alguma coisa fora de série. Qual que foi o grande mérito desse ano? Foi o Dan Quinn com a sua defesa. Defesa passa ali pelo Dan Quinn. Não sei se o Dan Quinn vai continuar. Se teve alguma chance de ganhar esse jogo no final de semana, foi por conta da defesa. O McCarthy disse antes de assumir o time que ele tinha passado uma temporada inteira ali, aquele ano sabático dele, estudando o Dak Prescott. Para isso? É isso que você consegue tirar? Será que é simplesmente isso que o Dak Prescott é capaz de entregar? Essa também é uma dúvida. Você não vai ter uma solução a curto prazo na posição de quarterback. Não confio no Dak Prescott. Mas eu não sei, eu tentaria algum outro treinador para ver se consegue tirar alguma coisa a mais do Dak Prescott. Ele fez o pior ano da carreira dele, a temporada dele foi a pior. Teve um bom jogo contra o horrível time do Tampa Bay Buccaneers, que sofreu até contra o Sam Darnold. Então não acho que seja um grande mérito assim. E aí
na hora que tem que entregar, no jogo grande, na partida que dependia dele. Até o site dos Cowboys colocou isso, tá? O site dos Cowboys colocou que era um jogo que era totalmente vencível e o time ficou dando um tiro no próprio pé, e muito passa pelas 2 interceptações do Dak Prescott. Não só pelas interceptações, pelas campanhas finais, né? Aquele antes do 2-minute warning, passe errado, é sacado. Cara, tudo muito mal. O Dak foi muito, muito mal. A derrota passa muito por ele e passa pelo McCarthy, que tinha estudado tanto o Dak Prescott e, para mim, não entrega nada. Não é possível que seja só isso que aquele cara, que a gente vê, talento, tem qualidade. Dak Prescott tem qualidade. Some nas horas decisivas. Foi mal a temporada inteira. Para mim, muito culpa do treinador. E é claro que a gente vai seguir acompanhando, sei lá, o que vai se passar, principalmente nos Cowboys, né? É bunda de nenê o que se passa na cabeça do Jerry Jones. A gente nunca sabe quando é que vai sair alguma coisa. E vamos nessa. Deixa aí a sua opinião, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o que passa. Aquele abraço.